Oi pessoas! Vocês sempre me pedem receitas de risoto e um dos sabores mais pedidos é o de fungo, que também é o meu preferido. E mesmo sendo um prato simples de preparar, existem várias formas de fazer. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui em casa. Vamos lá? 12 gramas de fungo, um dente de alho, uma xícara de chá de arroz arbóreo, 750 ml de água, uma colher de sopa de azeite, 80 ml de vinho branco, meia cebola picada, um tablete de caldo de galinha, uma colher de sopa de manteiga, queijo parmesão, sal e pimenta do reino a gosto. Para essa receita a gente vai usar o fungo sec e eu vou usar aqui mais ou menos 12 gramas. Se você não tiver como pesar, pega mais ou menos uns 15 pedaços de fungo e aí a gente vai cortar e hidratar ele. Eu prefiro cortar com a tesoura e cortar ele ainda seco, porque facilita, porque depois ele meio que vira uma borrachinha e aí é difícil de cortar na faca. Então corta ele em pedaços, não precisa cortar muito pequenininho não. Só o suficiente para dar uma garfada e pegar um pedacinho, sabe? Depois de cortado, eu vou colocar aqui um pouco de água quente e vou deixar hidratar por 10 minutinhos, para depois a gente continuar o preparo. O fungo já está hidratado e agora a gente tem que escorrer ele bem e apertar para sair bem a água. Vou colocar aqui numa peneira e vou dar umas apertadinhas para poder escorrer toda a água e não ficar excesso no fungo. Essa água que a gente usou para hidratar o fungo, a gente vai colocar ela junto com o caldo de galinha dentro da água que a gente vai preparar o risoto, então não joga ele fora. O fungo já está pronto, agora vamos lá fazer o risoto. Para começar a receita, eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite e vou refogar um dente de alho. E aqui no caso, como o namorado não come cebola, eu vou usar cebola em flocos, que ela desaparece no cozimento. Mas você pode usar cebola normal, não tem problema. Dá uma refogadinha bem rápida, porque eu não quero queimar o alho. E vou juntar já o fungo. Para fazer o risoto de fungo não tem outro substituto porque é um risoto de fungo. Mas se você quiser outras receitas de risoto, tem também no canal, tem inclusive uma com bacon que é deliciosa. Já refoguei bem rapidinho, agora eu vou adicionar aqui o arroz. O arroz tem que ser o arroz próprio para risoto, aqui eu estou usando arroz arbóreo. Se você fizer com arroz normal, vai ficar só um arroz com cogumelo, com fungo, não vai ficar um risoto. Eu vou adicionar agora o vinho branco, e se você não tiver o vinho branco, tudo bem, mas ele dá um gostinho super especial pro risoto e eu garanto que dá toda a diferença. Vou deixar ele evaporar. Eu sempre faço risoto em fogo médio, assim, para poder ir bem devagarzinho o cozimento e não passar do ponto. Já deu uma evaporada, agora a gente começa a colocar o caldo. O caldo é aquilo que eu falei, a água com um cubinho de caldo de galinha e a água que a gente hidratou o fungo. Se você tiver o caldo de galinha feito em casa, melhor ainda, mas aqui eu vou usar o de cubinho mesmo. E agora a gente vai colocando concha por concha e misturando até a água evaporar e dar o ponto do risoto. Então eu vou fazendo aqui e daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o resto do preparo. Meu risoto já tá chegando no ponto e fazer risoto é uma questão de paciência, então você coloca uma concha do caldo, mistura, vai fazendo isso com calma até chegar no ponto do risoto. O ponto é quando o risoto estiver um pouquinho firme ainda, é o ponto al dente. E vocês lembram que eu não temperei nada ainda, né? E agora eu vou fazer isso. Vou colocar aqui uma colher de manteiga, que dá brilho pro risoto. E vou temperar também com um pouco de sal e um pouquinho de pimenta. Dá uma boa misturada. Eu não coloquei muito sal, porque a gente ainda vai colocar aqui o queijo parmesão, que também já é bem salgado. Tudo bem misturado, o risoto já está bem sequinho. Se você quiser um risoto mais cremoso, você pode secar ele ainda um pouquinho mais, ou se você quiser mais molhadinho, coloca um pouquinho mais de caldo. Aí é a sua preferência. E agora eu vou colocar aqui bastante queijo parmesão. E de preferência, usa queijo parmesão fresco, que o sabor é totalmente diferente daquele de pacotinho. E agora é só misturar bem e aproveitar. Risoto pronto, eu sei que ele não é tão bonito, é marronzinho e é simples de fazer, mas eu garanto que só uma garfada vai fazer você se apaixonar por ele como eu me apaixonei com a primeira vez que eu comi. E agora vamos lá!
Você pode servir um belo pratão de risoto igual o meu, com uma saladinha, se quiser com uma carne também, apesar do fungo já ser uma proteína deliciosa. Faz em casa, me fala o que achou. Bombom. Você vai me dar esse negócio? Não, quando você errar, eu vou... Vou fazer a palma, né?